Acordei de repente no meio da noite. Era um pouco mais de 3 da manhã. O silêncio da casa sempre foi meu refúgio, mas naquela madrugada ele foi quebrado por um som estranho. Eram vozes baixas, quase sussurros, vindo da sala. Meu coração disparou imediatamente. Eu sabia que deveria estar sozinha. Levantei devagar da cama, tentando não fazer barulho, e caminhei até a porta. O piso de madeira rangia sob meus pés, como se também quisesse denunciar minha presença. Respirei fundo e desci um degrau da escada, depois outro, até que pude enxergar a luz fraca da sala refletindo pela parede. Foi então que vi. Minha filha, a mulher por quem sacrifiquei toda a minha vida, estava em pé, celular na mão, falando com alguém. O tom da voz dela era frio, calculista, diferente da menina doce que um dia conheci. Sim, mas precisamos adiantar a venda. Minha mãe não percebe nada. Está velha, cansada. Essa casa logo será minha. Senti como se meu corpo tivesse sido atingido por um raio. Me apoiei no corrimão para não cair. Minhas pernas tremeram, minha respiração ficou curta. Ela falava de vender a minha casa. A casa onde criei lembranças com meu marido, onde vi minha filha dar os primeiros passos. Encostei-me na parede, tentando não ser vista. O nó na garganta era tão forte que quase me sufocava. Do outro lado da ligação, o corretor parecia responder. Minha filha dizia: "Não se preocupe, eu convenço ela. Ela acha que ainda pode cuidar dessa casa sozinha, mas não pode. Logo vou ter a assinatura dela. Se ela resistir, eu tenho meus jeitos." Fechei os olhos. Cada palavra era como uma faca. Minha própria filha, planejando pelas minhas costas. Senti lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Eu queria acreditar que tinha ouvido errado, que talvez fosse um mal-entendido. Mas não era. As palavras eram claras, cruéis, carregadas de desprezo. "Ela não manda mais em nada", continuou minha filha. "Nem percebe quando esquece as coisas. Eu já combinei tudo com meu marido. Essa venda vai sair mais rápido do que ela imagina." Meu peito doía, como se cada batida do coração fosse um soco. Eu me perguntava: onde foi que errei? Como aquela menina que carreguei no colo podia falar assim de mim? Apertei os lábios para não soltar um soluço alto. Me escondi atrás da parede, encolhida, rezando para que ela não me visse. Ela andava pela sala enquanto falava. Não, ela não sabe de nada. Acha que está no controle, mas já passou da hora dela aceitar a realidade. Essa casa é grande demais. Ela não tem condições. Logo vamos resolver isso. Senti uma tontura. Apoiei a mão na parede, tentando me manter em pé. Tudo girava dentro de mim. A sala, as lembranças, a vida inteira que construí. Finalmente, ela desligou o telefone. Ficou alguns segundos olhando para os papéis em cima da mesa. Papéis que, mesmo à distância, eu reconheci. Contratos, formulários. Coisas que não deveriam estar ali. Muito menos sem o meu conhecimento. Ela suspirou fundo e apagou a luz. Vi quando subiu as escadas, sem imaginar que eu estava logo ali, escondida na escuridão, ouvindo cada palavra, cada sentença que destruía meu coração. Esperei até não ouvir mais nenhum som. Só então, com as pernas trêmulas, consegui subir de volta para o meu quarto. Me sentei na beira da cama, abraçando meu próprio corpo, tentando me aquecer daquela frieza que não vinha do ar, mas da traição. As lágrimas escorriam sem parar. Eu queria gritar, queria perguntar, por quê? Mas a única coisa que consegui fazer foi chorar, em silêncio, sozinha, no meio da noite. Naquele momento percebi que algo dentro de mim havia se quebrado. Minha filha não era mais a menina que eu amava acima de tudo. Ela havia se tornado uma estranha capaz de planejar me arrancar da minha própria casa. E eu não sabia como reagir. Tudo o que pude fazer foi deitar, ainda vestida, e chorar até o sono me vencer. Acordei com os olhos pesados da noite anterior. Quase não havia dormido. Cada vez que fechava os olhos, a voz da minha filha ecoava na minha mente como um pesadelo. Minha mãe não percebe mais nada, está velha. Essa casa logo será minha. Levantei devagar, ainda atordoada. Lavei o rosto, tentando apagar os sinais do choro, mas era impossível esconder o inchaço nos olhos. Respirei fundo. Precisava enfrentar amanhã. Quando desci para a cozinha, encontrei minha filha sentada à mesa, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. O cheiro do café recém-passado enchia o ar, mas para mim era como se tivesse gosto de fel. Ela levantou os olhos rapidamente, sorriu de forma mecânica e disse: "Bom dia, mãe." Fingi um sorriso, tentando manter a calma.
Sentei-me diante dela e segurei a xícara de café com as mãos trêmulas. Eu precisava testar, precisava confirmar se não tinha enlouquecido na madrugada. Com a voz mais leve que consegui, perguntei: Filha, eu estava pensando, você já imaginou vender esta casa um dia? Ela levantou o olhar do celular, surpresa por um instante, mas logo recuperou a postura. Um sorriso torto surgiu em seu rosto, misto de ironia e impaciência. Mãe, sério? Você ainda acredita que consegue cuidar dessa casa sozinha? Ela é grande demais para você. Olhe para si mesma. Já não tem energia nem para subir as escadas sem se cansar. Senti meu coração despencar. Não havia carinho no tom dela, apenas desprezo. A mesma menina que eu carreguei no colo, agora me olhava como se eu fosse um peso. Tentei disfarçar a dor, mas minha voz falhou quando respondi. Eu sempre cuidei desta casa. Cada canto dela tem a minha história, a nossa história. Ela riu, uma risada curta, quase debochada. História não paga contas, mãe, e você sabe que não tem condições de manter este lugar. Os impostos estão altos, as manutenções custam caro. É só questão de tempo, até que tudo desmorone. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não era apenas o conteúdo das palavras, mas a forma fria como ela falava. Senti como se fosse uma intrusa dentro do meu próprio lar. Engoli seco, tentando não chorar na frente dela. Você fala como se eu fosse inútil, murmurei, quase sem voz. Ela se inclinou sobre a mesa, apoiando os cotovelos e encarando-me nos olhos. Não é questão de ser inútil, mãe. É realidade. Você já fez a sua parte. Agora é hora de deixar que eu cuide das coisas. Eu e o meu marido sabemos o que fazer. A casa precisa de novos donos, pessoas que aproveitem o espaço. Você já não precisa mais disso. Cada palavra era como uma martelada. Eu queria gritar, queria lembrar, lá de tudo que sacrifiquei para dar a ela uma vida digna. Mas algo em mim se quebrou ali, na cozinha. Pela primeira vez, senti vergonha dentro da minha própria casa. O silêncio que se instalou foi insuportável. Ela voltou a mexer no celular, como se a conversa tivesse acabado, como se minha dor não tivesse importância alguma. Eu segurei a xícara com força, tentando impedir que minhas mãos tremessem. Me levantei devagar e caminhei até a janela. O sol brilhava lá fora, iluminando o jardim que eu mesma havia cuidado por tantos anos. Cada flor, cada árvore tinha sido plantada por minhas mãos. E agora, a minha própria filha queria arrancar tudo isso de mim como se não tivesse valor. As lágrimas finalmente escaparam. Eu as limpei rápido, para que ela não percebesse. Mas por dentro a sensação era de estar sendo esvaziada, como se cada lembrança fosse arrancada junto com minha dignidade. Você não precisa se preocupar, mãe, disse ela sem levantar os olhos. Logo tudo vai se resolver, e você vai me agradecer. Essas palavras foram a gota d'água. Não respondi, apenas me virei e subi de volta para o meu quarto, cada passo mais pesado que o anterior. Quando fechei a porta atrás de mim, desabei em prantos. Sentei na beira da cama, segurei o travesseiro contra o peito e chorei como não chorava há anos. Era como se eu tivesse perdido minha filha ali mesmo, dentro da minha cozinha. Não era mais a menina que um dia me chamava de mãezinha querida. Era outra pessoa, alguém que me via apenas como obstáculo. Enquanto as lágrimas escorriam, percebi que não poderia continuar contando essa história sozinha. Eu precisava dividir. Precisava que alguém entendesse o que estava acontecendo. Eu precisava contar quem eu era, o que vivi e por que aquela casa significava tanto para mim. Respirei fundo, sequei o rosto e, com a voz embargada, murmurei para mim mesma. Mas antes você precisa saber quem eu sou. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e sou viúva há quase uma década. Sempre vivi nesta casa que agora se tornou motivo de disputa. E cada parede, cada canto dela, guarda uma parte da minha vida. Para muitos, pode ser apenas uma construção antiga, com pintura gasta e móveis que já não seguem a moda atual. Para mim, é o retrato de uma história inteira de sacrifícios, de amor e de luta. Quando perdi meu marido, senti como se o chão tivesse sido arrancado dos meus pés. Ele era meu companheiro, meu amigo, meu apoio em todos os momentos difíceis. Depois que ele partiu, tudo o que me restou foi minha filha e essa casa. Eu achava que ao menos aqui eu estaria segura, cercada das lembranças que construímos juntos. Minha vida nunca foi fácil. Desde muito jovem aprendi que nada viria de graça. Meu pai morreu cedo, minha mãe adoeceu e eu precisei abandonar a escola para trabalhar.
Tornei-me costureira, e foi com agulha e linha que construí meu sustento. Lembro-me bem das madrugadas em claro, iluminada apenas pela luz fraca de uma lâmpada, tentando terminar encomendas para pagar as contas. Enquanto outras jovens sonhavam com festas, eu sonhava em conseguir comprar mais tecido no fim do mês. Foi nesse ritmo de trabalho árduo que criei minha filha. Quando ela nasceu, prometi a mim mesma que faria tudo para dar a ela uma vida melhor do que a minha. Quantas vezes deixei de comprar um vestido novo para mim para pagar os estudos dela? Quantas vezes trabalhei até meus dedos sangrarem, só para ver um sorriso no rosto dela no dia do aniversário? O barulho da máquina de costura se tornou a trilha sonora da minha juventude. O cheiro de tecido novo, misturado ao de café forte, ainda hoje me transporta para aqueles anos de sacrifício. Não havia luxo, mas havia dignidade. Eu me orgulhava de cada centavo conquistado com meu suor. E foi assim que, tijolo por tijolo, consegui levantar esta casa. Não foi uma mansão de novela, mas foi o lar que sempre sonhei dar à minha filha. Aqui vi seus primeiros passos, ouvi suas primeiras palavras, celebrei suas vitórias na escola. Essa casa não é apenas uma construção, é a extensão da minha alma, o palco onde vivi os melhores e os piores momentos da minha vida. Lembro do jardim nos fundos, que meu marido e eu cuidávamos juntos. Ele plantava as árvores, e eu enchia os canteiros de flores coloridas. O perfume das rosas na primavera ainda me emociona, porque era a estação preferida dele. Cada vez que sinto esse cheiro, é como se ele estivesse ao meu lado novamente, sorrindo com aquele jeito sereno que me dava tanta paz. Minha rotina, depois da viuvez, sempre foi simples. Acordava cedo, preparava meu café forte, caminhava pela varanda observando o nascer do sol. A cozinha, com seus azulejos antigos, sempre foi o coração da casa. Ali preparei incontáveis refeições, não só para minha filha, mas também para vizinhos, amigos e parentes, que sabiam que em minha mesa nunca faltava comida. À noite, gostava de sentar na sala, ligar a televisão baixinho e bordar. Os ponteiros do relógio na parede pareciam acompanhar o ritmo do meu coração. A solidão era real, mas era suavizada pelas lembranças que me cercavam. Cada móvel, cada fotografia emoldurada, cada detalhe da decoração tinha uma história. Por isso, quando ouvi minha filha falar em vender a casa, senti como se ela tivesse me condenado à morte em vida. Não era apenas sobre perder um teto, era sobre arrancar de mim toda uma existência. Era sobre apagar a memória do meu marido, do meu trabalho, dos meus sacrifícios. Ela não entende, talvez nunca tenha entendido que essa casa é fruto de escolhas duras. Que para pagar a construção dela, passei anos me privando de coisas básicas. Enquanto muitas famílias viajavam, eu passava madrugadas costurando vestidos de festa para outras mulheres. Enquanto elas dançavam nos salões, eu estava sentada na máquina, sonhando em terminar logo para poder pagar o pedreiro no sábado. Eu suportei calos, dores nas costas, noites sem dormir, justamente para que minha filha pudesse ter um lar digno. Nunca quis que ela sentisse a falta que eu senti na infância. Sempre acreditei que ela entenderia, que ela valorizaria. Mas hoje, olhando nos olhos dela, percebo que talvez tudo tenha sido em vão. Apesar disso, continuo amando esta casa, como se fosse parte de mim. Quando caminho pelo corredor, ainda ouço os passos pequenos da minha filha correndo até o meu colo. Quando abro a porta do quarto, ainda consigo sentir o cheiro do perfume do meu marido. Essa casa é minha âncora. É o que me mantém em pé mesmo diante de tanta solidão. Não sou perfeita, nunca fui. Mas sou uma mulher que lutou contra a vida com as armas que tinha: trabalho, honestidade e amor. E é por isso que me dói tanto ser tratada como inútil, como se meus 68 anos apagassem tudo o que construí até aqui. Eu não sou apenas uma senhora cansada. Eu sou a costureira que transformou linhas em sonhos. Eu sou a mãe que trocou a própria juventude para dar um futuro melhor à filha. Eu sou a mulher que fez desta casa um lar. E agora, com o coração apertado, percebo que talvez tenha chegado o momento de contar tudo, porque não se trata apenas de perder uma propriedade, trata-se de perder a última prova viva da minha história. É por isso que você precisa conhecer quem eu sou. Porque só assim vai entender o peso da dor que sinto quando a pessoa que mais amei no mundo planeja me arrancar daquilo que conquistei com suor e lágrimas. Minha filha se chama Patrícia. Desde o momento em que a segurei nos braços pela primeira vez, jurei que faria tudo por ela. Eu era jovem, cheia de medos e inseguranças, mas quando vi aqueles olhinhos curiosos me observando, entendi que minha vida passaria a girar em torno dela. Na infância, Patrícia era uma menina doce,
Corria pelo quintal da casa com os pés descalços, colhia flores do jardim para me dar de presente e me abraçava forte antes de dormir. Mamãe, você é a melhor do mundo, ela dizia. E meu coração se enchia de alegria. Cada gesto dela era uma confirmação de que meus sacrifícios valiam a pena. Eu trabalhava noites inteiras costurando, e muitas vezes a encontrava adormecida no sofá, esperando que eu terminasse para me dar um beijo de boa noite. Aquilo me partia o coração, mas ao mesmo tempo me dava forças. Eu sabia que precisava continuar, porque o futuro dela dependia do meu esforço. Lembro da primeira vez em que Patrícia pediu uma mochila nova para a escola. Eu não tinha dinheiro, mas prometi a ela que arranjaria. Passei 2 finais de semana seguidos costurando sem parar, aceitando encomendas extras. Quando finalmente consegui comprar a mochila cor-de-rosa que ela tanto queria, ver seu sorriso compensou cada noite sem dormir. Ao longo dos anos, fiz questão de oferecer a ela tudo o que eu não tive. Cursos, roupas novas, uma boa educação. Enquanto eu me contentava com roupas remendadas, Patrícia tinha vestidos de marca que eu mesma costurava com todo cuidado. Ela cresceu sabendo que era prioridade na minha vida. Mas algo mudou com o tempo. Não sei dizer exatamente quando. Talvez na adolescência, quando começou a comparar nossa vida simples com a dos colegas da escola. Ela olhava as casas grandes, os carros importados, e eu percebia um brilho diferente em seus olhos, não de admiração, mas de desejo. "Por que a gente não tem uma casa assim, mãe?" perguntou um dia, ao voltarmos da festa de aniversário de uma amiga rica. Eu tentei explicar que o mais importante era termos saúde, amor e dignidade, mas vi claramente a insatisfação em sua expressão. Patrícia começou a se distanciar. Já não me esperava acordada à noite. Preferia passar horas trancada no quarto, conectada a um mundo que eu não compreendia. Quando precisei de ajuda com as tarefas da casa, ela reclamava. "Mãe, eu tenho coisas mais importantes para fazer." Mesmo assim, continuei acreditando que era apenas uma fase. Mas a fase não passou. Na faculdade, que eu mesma paguei com muito esforço, ela se envolveu com pessoas que valorizavam status acima de tudo. De repente, a filha doce que colhia flores no jardim se transformou em uma jovem fria, que se envergonhava das minhas roupas simples e da nossa vida modesta. Lembro de uma vez em que fui buscar, lá na faculdade, porque estava chovendo muito e eu não queria que ela se molhasse. Cheguei com meu guarda-chuva antigo e um casaco surrado. Quando ela me viu, ficou visivelmente constrangida diante dos colegas. Fingiu que não me conhecia. No carro, o silêncio foi cortante. Só no fim do trajeto ela murmurou: "Você não precisava ter vindo assim, mãe." Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Com o tempo, ela se formou e começou a trabalhar em uma empresa. Foi lá que conheceu Marcos, o homem que hoje é meu genro. No começo, achei que fosse uma boa influência. Ele parecia educado, bem apessoado, sempre sorridente. Mas logo percebi que por trás daquele sorriso havia um olhar calculista. Marcos era ambicioso e não escondia isso. Falava de investimentos, lucros, imóveis, como se o mundo girasse em torno do dinheiro. E minha filha, já inclinada a essa visão, se deixou levar completamente. Juntos, se tornaram uma dupla obcecada por status. Lembro de um jantar em família, quando Marcos comentou: "Essa casa vale muito, dona Helena. A senhora nem imagina quanto poderia lucrar vendendo e investindo esse dinheiro." Eu sorri educadamente e respondi: "Essa casa não é um investimento, é meu lar." Mas percebi o olhar que Patrícia lançou para ele, um olhar cúmplice, como se já tivessem conversado sobre isso. Com o passar dos anos, a distância entre nós só aumentou. Enquanto eu buscava aconchego nas memórias da casa, ela e o marido viam apenas cifras, oportunidades, lucros. Eu era para eles um obstáculo, uma senhora idosa, que insistia em permanecer em um lugar que, na cabeça deles, já deveria ter sido transformado em dinheiro. A filha que um dia dizia: "Mamãe, você é a melhor do mundo", agora me olhava com desprezo. O carinho foi substituído por impaciência, o respeito por ironia. E o amor, esse parecia ter se dissolvido no ar, restando apenas a frieza. O contraste é cruel. Eu continuo sendo a mãe que deu tudo de si, que sacrificou juventude, sonhos e saúde para criar uma filha digna. Mas ela se tornou uma mulher calculista, incentivada por um marido ganancioso, que enxerga em mim apenas um empecilho. Por mais doloroso que seja admitir, Patrícia já não me vê como mãe. Para ela, eu sou apenas a dona de um bem valioso que precisa ser retirado do caminho.
Os dias seguintes foram carregados de silêncio pesado, como se a casa tivesse absorvido cada palavra cruel que ouvi naquela madrugada. Eu tentava seguir minha rotina, preparar meu café, cuidar das plantas, mas nada parecia igual. Cada vez que olhava para minha filha, sentia um aperto no peito, como se estivesse diante de uma estranha. Logo comecei a notar coisas que antes não percebia. Pessoas desconhecidas apareciam em horários incomuns, sempre discretas, como quem não queria chamar atenção. Um homem de terno surgiu certa tarde, alegando estar olhando a vizinhança. Outro casal passou devagar em frente ao portão, apontando para a casa e cochichando. Eu fingia não entender, mas por dentro já sabia. Algo estava acontecendo. Na mesa da sala, onde antes havia apenas flores e jornais, agora começavam a surgir papéis diferentes, pastas coloridas e cartões de visita. Certa vez, quando fui limpar a mesa, vi rapidamente a logo de uma imobiliária no cabeçalho de um documento. Meu coração disparou. Antes que eu pudesse ler, Patrícia apareceu e arrancou os papéis das minhas mãos. "Não mexa nisso, mãe", disse em tom seco, quase ríspido. Fiquei paralisada. Apenas assenti e me afastei, mas dentro de mim, a raiva e a tristeza cresciam. O que ela escondia de mim? As conversas também mudaram. À noite, quando eu me recolhia, escutava sussurros vindos da sala. Ela e Marcos falavam baixo, mas algumas frases chegavam até mim, carregadas de veneno. "Se fecharmos com aquele corretor, a venda sai mais rápido. Ela não precisa saber de nada por enquanto. Vamos resolver primeiro. Depois a gente inventa uma desculpa qualquer." Cada palavra era uma punhalada. Eu deitava na cama e apertava o travesseiro contra o rosto para não soluçar alto. Como era possível que minha filha, a menina que criei com tanto sacrifício, estivesse planejando me tirar da minha própria casa? Mas a confirmação veio de forma ainda mais cruel. Numa manhã qualquer, enquanto Patrícia estava no banho, resolvi entrar no quarto dela para recolher roupas sujas e ajeitar a cama. Era um hábito antigo, daqueles que as mães nunca perdem. Mas assim que empurrei a porta, vi sobre a escrivaninha um maço de papéis espalhados. Aproximei-me devagar, hesitante, como se meus pés soubessem que eu estava prestes a ver algo que mudaria tudo. Peguei o primeiro documento e senti minhas mãos tremerem. Era um contrato de corretora de imóveis. Ali estava escrito claramente: proposta de venda, residência localizada na rua. E logo abaixo, o endereço da minha casa. Quase deixei o papel cair. Meu estômago se revirou. Minhas pernas enfraqueceram. Continuei folheando, sem acreditar no que via. Havia estimativas de valor, cálculos de comissão, fotografias do interior da casa tiradas sem que eu soubesse. Até a cozinha e o meu quarto estavam ali, impressos em páginas frias. Senti uma onda de desespero. Era como se minha vida inteira tivesse sido reduzida a números e porcentagens. Minha filha não estava apenas sonhando em vender a casa. Ela já estava agindo, tramitando contratos, mostrando aos outros o lar que construí com suor e lágrimas. No meio dos papéis, encontrei até um rascunho de anúncio. Ampla residência, ideal para investidores. Terreno espaçoso, ótima localização. Li aquilo e as lágrimas simplesmente escorreram. Minha casa, meu refúgio, descrita como um simples terreno espaçoso. Ouvi passos no corredor. O desespero tomou conta de mim. Recoloquei os papéis onde estavam e saí do quarto às pressas, tentando recuperar o fôlego antes que Patrícia percebesse. Entrei no banheiro e fingi estar lavando as mãos. Quando ela saiu do quarto, me olhou com desconfiança, mas não disse nada. Passei o resto do dia em silêncio, escondendo o turbilhão dentro de mim. Minha mente não parava. Como ela pôde? Como teve coragem de fazer isso pelas minhas costas? Naquela noite sentei na beira da cama e fiquei olhando para as paredes do meu quarto. As mesmas paredes que testemunharam minha juventude, meu casamento, o nascimento da minha filha, as noites de trabalho e as manhãs de esperança. E agora, de repente, eu descobria que tudo aquilo estava sendo negociado como se fosse descartável. O medo me dominava. Medo de perder o único lugar que me restava. Medo de ser jogada de lado como um objeto velho. A impotência também era sufocante, era minha filha quem fazia isso, e eu não sabia como enfrentá-la. Mas a decepção, essa era a pior de todas. Doía mais do que qualquer ameaça externa. Porque não era um estranho tentando roubar o que é meu. Era sangue do meu sangue. Era a menina que carreguei no colo, que embalei em noites de febre, que defendi do mundo tantas vezes. E agora, era ela quem queria me arrancar do meu próprio lar. Fechei os olhos e respirei fundo.
A dor era imensa, mas junto dela, uma certeza começou a nascer em meu coração. Eu não podia mais ignorar. Algo precisava ser feito. No domingo seguinte, tivemos um almoço de família. Eu mesma preparei a comida, como sempre fazia, mesmo cansada. A mesa estava posta com todo o cuidado: toalha branca, pratos alinhados, talheres brilhando. O cheiro do frango assado se espalhava pela casa, misturado ao tempero do arroz com açafrão que sempre fez sucesso entre os parentes. Eu queria que tudo saísse perfeito, porque acreditava que momentos assim ainda podiam nos unir. Meus irmãos, sobrinhos e alguns primos de Patrícia vieram. A casa ficou cheia de risadas e conversas, mas eu sentia uma tensão escondida no ar. Desde que descobri os contratos de venda, eu olhava para minha filha com outros olhos. E cada gesto dela parecia confirmar que algo estava errado. Quando todos estavam servidos, Patrícia começou a falar em voz alta, como se tivesse ensaiado. Ela olhou em volta, suspirou teatralmente e disse: "Vocês sabem como é difícil? Minha mãe já não tem condições de cuidar dessa casa sozinha. É muito grande para ela, cheia de responsabilidades. Imaginem, uma mulher da idade dela, tentando dar conta disso tudo." As palavras me atingiram como socos no peito. O garfo escorregou da minha mão e caiu no prato, fazendo um barulho que pareceu ecoar por toda a sala. Senti meu rosto queimar, como se todo o sangue tivesse subido para a cabeça. Minhas mãos tremiam. Eu queria desaparecer. Alguns parentes riram de nervoso, outros desviaram o olhar. Meu irmão mais velho tentou mudar de assunto, mas Patrícia insistiu, como se quisesse deixar claro diante de todos: "Eu e Marcos já conversamos muito sobre isso. Logo vamos resolver. Afinal, não é justo deixar ela sozinha aqui, com tantos riscos. Escadas, contas, manutenção, é demais para uma senhora idosa." Senti os olhos marejarem. Cada palavra dela era uma navalha cortando minha dignidade diante da minha própria família. Eu queria gritar: "Eu não sou incapaz. Eu ainda consigo cuidar da minha casa." Mas minha voz estava presa, sufocada pelo nó na garganta. Marcos, meu genro, aproveitou para reforçar: "É verdade. Eu mesmo já disse. Essa casa é um peso. Não tem sentido manter um lugar tão grande para uma pessoa só. Logo, logo a gente dá um jeito." Ouvi um murmúrio de concordância vindo de uma das sobrinhas, que completou: "É, tia Helena, talvez fosse mesmo melhor morar num lugar menor, mais seguro." Foi como se o chão tivesse desaparecido. Eu estava ali, sentada na ponta da mesa, invisível, enquanto decidiam meu futuro como se eu não tivesse voz. As lágrimas começaram a embaçar minha visão. Minha filha então lançou a frase final, carregada de veneno: "Podem ficar tranquilos. Eu vou cuidar disso. Logo tudo estará resolvido, e minha mãe vai ter o que realmente precisa." Naquele instante, eu não aguentei mais. Baixei os olhos para o prato, já sem conseguir engolir nada. O sabor da comida que preparei com tanto carinho havia se transformado em cinzas na boca. Meu corpo inteiro tremia. As risadas e conversas ao redor soavam distantes, abafadas, como se eu estivesse debaixo d'água. Levantei-me devagar, tentando não chamar atenção. Mas era impossível esconder minhas lágrimas. Elas escorriam pelo rosto, sem que eu conseguisse controlar. Empurrei a cadeira para trás, pedi licença com a voz embargada e subi as escadas em silêncio. Atrás de mim, ouvi apenas o som das conversas retomando, como se nada tivesse acontecido. Ninguém veio me consolar, ninguém questionou Patrícia. Entrei no meu quarto, fechei a porta e desabei sobre a cama. O choro veio com força, soluços presos por anos de sacrifícios que agora pareciam inúteis. Eu me sentia pequena, diminuída, humilhada diante de todos. A mãe forte e batalhadora que sempre fui havia sido transformada em uma idosa incapaz pela boca da própria filha. Depois daquele almoço de família, algo dentro de mim se quebrou. Eu já não olhava para minha filha da mesma forma. As palavras que ela havia lançado diante de todos ainda ecoavam em meus ouvidos. Ela já não tem condições de viver sozinha nessa casa enorme, logo vou resolver tudo. Eu pensei que aquilo tivesse sido apenas um desabafo cruel, dito em voz alta para me envergonhar. Mas não. Poucos dias depois percebi que Patrícia estava realmente levando seus planos adiante. Numa manhã de terça-feira, acordei com vozes estranhas na sala. Desci as escadas devagar e vi 2 homens de terno, com pastas na mão. Cumprimentaram-me com sorrisos artificiais, como quem cumprimenta uma desconhecida.
Patrícia, ao lado deles, parecia nervosa e ao mesmo tempo animada. Bom dia, mãe. Estes são os corretores que mencionei. Eles vieram dar uma olhada na casa, só uma avaliaçãozinha de rotina. Fiquei paralisada. Meu coração começou a bater forte no peito, como se quisesse escapar. Eu não sabia o que dizer. Sorri de forma forçada e me retirei para a cozinha, mas minhas mãos tremiam tanto que derrubei metade do café no balcão. Enquanto isso, as vozes ecoavam pela casa. É uma construção sólida, mas precisaria de uma boa reforma. Esses azulejos são muito antigos, teríamos que trocar tudo. O jardim pode ser nivelado para ampliar a garagem. Dá até para derrubar aquela parede ali e integrar a sala. Cada frase era como uma punhalada. Eles falavam da minha casa, da minha vida, como se fosse apenas um objeto sem dono, pronto para ser transformado. Derrubar paredes? Nivelar o jardim? Aquele mesmo jardim onde eu e meu marido havíamos plantado as primeiras flores depois do casamento? Senti uma dor imensa no peito. Era como se estivessem arrancando pedaços de mim. Tijolo por tijolo, memória por memória. No dia seguinte, vieram outras pessoas. Um casal jovem com uma criança pequena. Passearam pela sala, rindo e apontando para os cômodos. Aqui pode ser o quarto do bebê. Olha que espaço bom. E se derrubarmos essa divisória, dá para fazer um closet enorme. Eu observava escondida, da porta da cozinha, e sentia meu mundo desmoronar. O quarto que eles apontavam como do bebê havia sido o quarto da minha filha, decorado com bonecas e cortinas floridas que eu mesma costurei. Agora, era como se tudo fosse apagado, como se minha história nunca tivesse existido. Patrícia se comportava como anfitriã. Mostrava cada canto da casa, respondia perguntas, sorria como se já fosse a dona de tudo, nenhuma vez olhou para mim, como se eu fosse apenas uma sombra, um detalhe incômodo. Mais visitas aconteceram. Corretores diferentes, casais diferentes, até investidores apareceram. Todos olhavam para a casa como quem avalia um objeto de mercado. Falavam de preços, reformas, lucros, e eu cada vez mais me sentia invisível, como se já não fosse a dona do meu próprio lar. Uma tarde, ouvi uma mulher comentar com desprezo: essas janelas velhas precisam sair, e essa cozinha, nossa, é de outra época. Tudo teria que ser demolido e refeito do zero. Senti minhas pernas fraquejarem. Aquela cozinha era o coração da minha vida. Ali, cozinhei os pratos preferidos da minha filha. Ali, cantei baixinho enquanto preparava bolos para os aniversários dela. E agora alguém dizia que tudo deveria ser demolido. Fui até meu quarto e fechei a porta. Encostei as costas na madeira fria e deixei as lágrimas caírem. Eu já não chorava apenas de tristeza, mas de um desespero profundo. Senti que estava perdendo não apenas a casa, mas a mim mesma. Porque eu era feita das lembranças que aquela casa guardava. Eu era a mulher que construiu cada parede com sacrifício. A mãe que viu cada passo da filha ser dado ali. Se me arrancassem dali, o que restaria de mim? As noites tornaram-se insuportáveis. Eu me deitava e ouvia as vozes dos possíveis compradores em minha mente. Derrubar a parede, nivelar o jardim, reformar do zero. Era como se quisessem apagar minha existência. Eu mal conseguia comer. Meu corpo enfraquecia, mas era a alma que mais sofria. Caminhar pelos cômodos já não me trazia conforto, mas angústia. Eu olhava para o quarto, para a sala, para o jardim e me perguntava: será que ainda são meus? Ou já pertencem à ganância da minha filha? Um dia, ao ver mais um grupo entrando para avaliar, não resisti. Fui até a sala e perguntei, com a voz trêmula: por que vocês estão aqui? Esta é a minha casa. O corretor sorriu de forma constrangida, desviou o olhar e respondeu: estamos apenas cumprindo nosso trabalho, senhora. Patrícia, irritada, me puxou pelo braço e cochichou entre dentes: não atrapalhe, mãe. É só uma visita. Nada demais. Nada demais? Nada demais era transformar minha vida inteira em cifras? Nada demais era me tratar como um obstáculo? Naquela noite fiquei sentada na varanda até tarde. O vento frio batia em meu rosto, mas eu não sentia. Dentro de mim havia apenas um vazio enorme. Eu estava chegando ao fundo do poço, e o pior era a sensação de impotência. Porque, apesar de toda a dor, era minha própria filha quem fazia isso comigo. A pessoa por quem eu havia dado tudo, agora me tratava como nada. Eu sempre achei que conhecia meu bairro. As pessoas sabiam meu nome, sabiam do meu bolo de fubá, dos vestidos que eu ajustava com capricho, do meu sorriso na porta ao fim da tarde. Mas depois que Patrícia começou a espalhar que eu estava confusa e sem condições de decidir, as ruas ficaram diferentes.
O silêncio que veio depois das fofocas doeu mais do que qualquer palavra cruel. A primeira vez que percebi foi no portão. Eu tinha acabado de regar as plantas quando Dona Cida passou do outro lado da rua e fingiu não me ver. Sempre parava para conversar, perguntar do meu joelho e contar do neto. Naquele dia, apertou a bolsa contra o corpo, baixou os olhos e apressou o passo. Chamei, Dona Cida. Ela deu um sorriso rápido, um aceno tímido, e continuou. Fiquei ali, com a mangueira pingando na minha mão, sentindo uma vergonha que não era minha. No mercado, seu Roberto perguntou alto demais. E a mudança, Dona Helena, sai quando? Eu engoli seco. Mudança? Ele piscou, como se tivesse dito um segredo. Sua filha comentou que a senhora vai para um lugar com mais cuidado. Melhor assim, né? Coloquei o pacote de arroz na sacola com mãos trêmulas. Eu não decidi nada. Ele já atendia a outra pessoa. Voltei para casa e fui direto ao armário buscar meu remédio de pressão. Não estava lá. Procurei na prateleira de cima, nas latas, no canto de trás. Nada. Patrícia? Chamei. Ela apareceu na porta da cozinha, celular na mão, cabeça inclinada. Meus remédios sumiram. Ela deu um suspiro teatral. Eu guardei. Você tem esquecido as coisas. É melhor ficar comigo. Respirei fundo. Eu não esqueço a hora do remédio. Ela ergueu a sobrancelha, impaciente. Mãe, por favor, quando for a hora eu te dou. Era como se tivessem tirado de mim o direito de cuidar do meu próprio corpo. A humilhação começou a morar nas pequenas coisas. No dia seguinte, tentei abrir o quartinho dos fundos, meu canto de costura. A chave não entrou. Tentei outra vez. Nada. Patrícia? Ela desceu as escadas como se eu a tivesse chamado para um incêndio. Troquei a fechadura, disse, seca. Muito perigoso você mexer em caixas pesadas. É o meu ateliê. Nosso espaço, ela corrigiu. Se precisar de algo, me pede. Eu me apoiei na porta, como quem encosta na memória. Aquele quartinho guardava meus tecidos, a máquina, as linhas que contei com os dedos em noites inteiras. Agora guardava, sobretudo, a sensação de que eu não mandava mais em mim. No grupo do bairro, apareceu uma mensagem. Negociação da casa da Dona Helena será feita exclusivamente com a Patrícia. Logo depois, um áudio dela. Gente, minha mãe anda confusa, então qualquer coisa falem comigo. É pro bem dela. Eu li meu nome ali e me senti pequena. Não respondi. O celular parecia pesado demais. Passei a notar olhares de pena. Dona Júlia, da esquina, trouxe uma marmita e disse: Come direitinho, tá? Não vai esquecer, hein? Eu agradeci, mas quando fechei a porta, encostei a testa na madeira e chorei em silêncio. Ninguém me perguntava o que eu queria. Ninguém me perguntava como eu estava. Era como se eu tivesse virado um projeto coletivo, um problema a ser resolvido por todos, menos por mim. As visitas à casa continuaram. Eu me encolhia no quarto e ouvia passos, vozes avaliando paredes, gente sugerindo derrubar, ampliar, modernizar, e entre uma avaliação e outra, as pequenas crueldades iam tomando forma. A senha do Wi-Fi mudou sem aviso. É por segurança, ela disse. Depois eu coloco no seu celular. Não colocou. O telefone sem fio sumiu da tomada. Liga do seu celular, mãe. O carregador desapareceu. Tá em algum lugar, você que vive perdendo. Certa tarde, ouvi batidas na porta. 2 homens entraram com pastas. Orçamento do telhado, anunciaram, passando por mim como se eu fosse um vaso. Telhado? Perguntei. Desde quando? Patrícia chegou atrás deles, sorridente. Mãe, não precisa se preocupar, eu resolvo. Mas essa decisão, ela cortou. Não é decisão, é prevenção. Você não entende essas coisas. A palavra não entende começou a grudar em mim como etiqueta. Não entende a luz, não entende a internet, não entende a papelada. E cada não entende tirava um fiapo da minha coragem. No domingo, depois da missa, Padre Carlos atravessou a rua. Minha filha soube que você anda cansada. Patrícia falou comigo. Se quiser, conheço um lugar ótimo, gente de confiança. Eu ajeitei o lenço no pescoço. Padre, eu quero ficar na minha casa. Ele pousou a mão no meu ombro. Pense com carinho, é pelo seu bem. Sorri sem dentes. Agradeci. Chorei no caminho de volta. No meio dessa neblina, tive um lampejo de rebeldia. Abri a gaveta do aparador, peguei o meu caderno de remédios, sempre anotei os horários, as pressões. Fui até a sala, onde Patrícia digitava no notebook. Eu tomo às 8 e às 8. É meu corpo. Me devolve. Ela ergueu os olhos.
Você está alterada. Eu estou lúcida. Ela fechou o computador devagar. Eu te dou na hora certa. A hora certa é agora. Ficamos nos olhando, duas estranhas numa casa que já foi ninho. Ela se levantou, foi até a cozinha, abriu um armário alto e tirou o frasco. Colocou um comprimido na minha mão como quem alimenta um pássaro arisco. Viu? Pronto. Eu engoli com água e engoli junto um bocado de orgulho ferido. No dia seguinte, outra surpresa. A conta do banco. Sempre fui eu quem pagou as contas. Eu conhecia cada vencimento, cada valor. Fui pegar os boletos e achei apenas um bilhete. Resolvi tudo por débito à Simpé. Senti um frio. Você mexeu na minha conta? Perguntei. Ela respondeu do corredor, sem parar de andar. Organizei. Tava uma bagunça. Eu não autorizei. Mãe, para. Eu sei o que estou fazendo. À noite, Marcos chegou com uma pasta. Espalhou papéis na mesa e falou como se eu não estivesse ali. Com a reforma, a valorização é de 20% a 30%. Se a gente agilizar, pega a janela boa do mercado. Patrícia assentiu. Perfeito. Eu fiquei atrás da porta, segurando a lateral do armário. Vocês estão falando da minha casa, sussurrei. Ele me olhou como quem olha por cima de uma cerca. Da nossa, dona Helena. A senhora vai se beneficiar. Eu não respondi porque tinha medo de a voz não sair. As coisas começaram a sumir. A tesoura de costura, a fita métrica e até a foto do meu casamento estava torta, mandei enquadrar de novo, explicou. Nunca voltou. A cada objeto perdido, um pedacinho de mim escorregava junto. Eu caminhava pelos cômodos e não me reconhecia. Meus passos, antes firmes, ficaram curtos. Eu tinha medo de tropeçar nas mudanças que eu não escolhi. As pessoas também sumiram. A comadre Teresa, que sempre tomava café comigo, mandou mensagem. Melhor não ir, não quero te cansar. O neto da vizinha, que eu via crescer pela janela, parou de acenar. Eu virei o assunto sussurrado no portão. Coitada, difícil. A filha é decidida, graças a Deus. Na quarta de manhã, acordei com a cabeça pesada. Fui à cozinha, olhei o relógio, peguei o copo. Patrícia? Nenhuma resposta. Procurei o frasco. Nada. Encontrei a bolsa dela sobre a cadeira. Mexi com culpa e pressa. Lá estava, meus remédios. Peguei um, enchi o copo. Quando levei à boca, ouvi a voz dela dura. O que você está fazendo? Virei devagar. É o meu remédio. Sem eu saber? Isso é perigoso. Perigoso é eu depender da sua boa vontade. Ela me arrancou o frasco da mão. Chega, mãe, não faça escândalo. Isso não é escândalo, é a minha vida. Ela respirou fundo, segurando o frasco como se fosse dela. Você precisa aceitar ajuda. Eu preciso que respeitem quem eu sou. Ficamos em silêncio, o relógio da parede marcando cada segundo como um martelo. Naquela noite, sentei na beira da cama, abraçando o travesseiro. Tentei lembrar como cheguei até ali. Como a menina que colhia flores no jardim virou a mulher que troca fechaduras da minha casa. Como os vizinhos que provavam meu bolo agora, atravessavam a rua para não cruzar comigo. Senti uma solidão que não cabia no quarto, que transbordava pelas frestas da porta. Eu me olhei no espelho. Você está aqui, eu disse baixinho para mim mesma. Ainda está. Toquei o próprio rosto, como quem procura uma prova. Os olhos marejaram. O peito doeu. Mas havia uma voz fina, quase um fio, que insistia. Eu não sou um boato, eu não sou um diagnóstico inventado, eu não sou uma assinatura forçada, eu já não dormia direito. Deitava e ficava olhando o teto, contando segundos ao som das vozes que a casa guardava nas paredes. Não entende. Perigoso. Logo resolvo. Quando o sono vinha, era quebrado por sobressaltos. Acordava suada, com o coração disparado, como se tivesse corrido uma maratona dentro do quarto. De manhã, o café perdia o cheiro. O pão, o gosto. Eu mastigava por costume, não por fome. A pressão começou a fazer barulho dentro de mim. Ouvi um zumbido constante no ouvido, uma marreta batendo por trás dos olhos. Peguei meu aparelhinho antigo, prendi a braçadeira no braço, apertei a bombinha. O ponteiro subiu e ficou lá em cima, teimoso. 18/10. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Calma, Helena, vai passar. Mas não passava. Patrícia reparou nas minhas olheiras durante o café. Dormiu mal de novo? Un pouco. É o estresse. A gente precisa tirar essas preocupações de você. Que preocupações? Ela encolheu os ombros. Tudo. A casa. As contas. Essas decisões que você insiste em tomar sozinha. Engoli em seco.
A xícara tremia na minha mão. Eu queria gritar que o que me adoecia era justamente ser tratada como incapaz, mas a voz ficou presa na garganta. Naquela manhã, tentei costurar para distrair a cabeça. Fui até o quartinho, e a chave nova não estava no lugar onde ela prometeu guardar. Procurei pela casa, abri gavetas, chamei. Nada. Senti um aperto no peito. Depois eu abro, mãe, gritou do corredor. Agora não. Fiquei parada, segurando uma tesoura pequena, como se aquilo pudesse me manter de pé. O dia arrastou o corpo e a alma. À tarde, o zumbido virou mar. Eu lembrava do horário do remédio. Fui até a cozinha. A prateleira vazia me recebeu de novo. Patrícia, está na hora. Eu sei. Eu já te dei. Não deu. Você está confundindo. Eu anotei. Ela suspirou, abriu o armário alto, tirou o frasco, colocou um comprimido na minha mão sem me olhar. Pronto. Eu tomei, mas a sensação de estar nas mãos de outra pessoa, da minha própria filha, me esmagou por dentro. Sentei na cadeira, apoiei o rosto nas palmas, respirei. O mundo girou um pouco. Vai passar, repeti. Não passou. À noite, a insônia sentou-se ao meu lado como visita indesejada. Os ponteiros do relógio eram facas finas riscando a madrugada. Quando finalmente apaguei, o corpo acordou antes da cabeça. Levantei, fui até a cozinha, acendi o fogo para o café. O cheiro não veio. A torneira gotejava. O zumbido aumentou. As mãos ficaram frias. O teto pareceu afastar-se. Senta, Helena, senta. Não deu tempo. A chaleira apitou longe, como num sonho. O chão veio ao meu encontro. Um escuro grosso fechou tudo. Antes de apagar, ouvi minha própria voz dizendo o nome da minha mãe, como se eu fosse menina outra vez. Acordei com homens em volta, luzes brancas, alguém batendo no meu rosto. Dona Helena? Me escuta? Tentei abrir os olhos. Vi Patrícia atrás deles, muito séria, sem uma lágrima. Minha mãe caiu, ela dizia. Ela anda confusa, esquece de comer, esquece remédio. Quis protestar. A boca não obedeceu. O som sumia e voltava em ondas. A sirene da ambulância cortou a rua. Me colocaram numa maca. As mãos fortes seguraram meus braços. Pressão 19/11, alguém falou. Vamos oxigênio. Colocaram uma máscara no meu rosto. O ar veio frio, com cheiro de borracha e metal. A casa foi ficando pequena pela janela da ambulância. Não me deixa, pensei. Não me deixa. No pronto-socorro, tudo era luz e pressa. O cheiro de álcool invadia o peito. Gente passando, cortinas, vozes. Me colocaram numa sala, espetaram uma agulha no braço, penduraram soro. O monitor começou a cantar uma música aguda de sobrevivência. Fica comigo, eu pedi por dentro. Só fica. Um médico jovem se aproximou, rosto calmo, prancheta na mão. Dona Helena, consegue me ouvir? Assenti. A voz saiu fina. Consigo. Teve desmaio em casa, pressão muito alta. A senhora anda se alimentando bem? Não muito, admiti. Eu sono? Quase nada. Ele anotou. Olhou para Patrícia. A senhora é a filha? Sou, doutor. Há quanto tempo ela está assim? Patrícia ajeitou o cabelo, respirou fundo, e a frase veio como faca afiada. Há meses. Minha mãe não tem mais condições mentais de decidir nada. Ela confunde horários, cria histórias, se perde dentro de casa, insiste em tomar atitudes perigosas. Senti o soro gelar mais ainda as minhas veias. Olhei para ela, deitada no travesseiro de hospital, como quem olha uma desconhecida usando seu nome. Isso não é verdade, tentei dizer. A voz saiu fraca. O médico me encarou com cuidado. Dona Helena, a senhora tem sentido confusão? Eu tenho sentido tristeza e medo. Ela está teimosa, doutor, cortou Patrícia. Não lembra das coisas, esconde remédios. Outro dia quase colocou fogo na cozinha. Eu não quase coloquei fogo, sussurrei. E eu desmaiei. O médico levantou a mão pedindo calma. Vamos por partes. Primeiro estabilizar a pressão. Depois conversamos com uma equipe de clínica e, se necessário, geriatria. Está bem? Assenti. Não porque concordava, mas porque a cabeça pesava. A máscara voltou ao rosto. O som do monitor me puxou de volta. Por trás da cortina, ouvi Patrícia continuar. Agora em tom mais baixo, mais claro para mim. Doutor, eu queria orientação sobre interdição. Minha mãe não pode continuar assim. A palavra interdição cortou minha pele. Ela não queria me ajudar. Queria me calar legalmente. Queria a caneta da justiça para assinar em meu lugar. O médico pigarreou. Isso não se avalia assim. É um processo longo, com laudos. Eu entendo. Mas o senhor está vendo.
Ela não sabe mais. Eu fechei os olhos. Era como se eu estivesse num barco e alguém cerrasse o fundo sorrindo. A sensação de traição era tão grande que doía nos ossos. Você é minha filha, pensei, mesmo sabendo que ela não escutaria. Eu te carreguei no colo. Eu troquei minha vida para te dar uma. Uma técnica de enfermagem apertou minha mão. Vai melhorar, dona, disse baixinho. O gesto humano me quase quebrou de novo. Balancei a cabeça, lágrimas escorreram por baixo da máscara. Cada gota era uma lembrança arrancada. Marcos chegou mais tarde. O tom era prático, burocrático. E então, alguma previsão? Estamos controlando a pressão, explicou o médico. Ela precisa repouso, ajuste de medicação, talvez acompanhamento psicológico. Marcos assentiu, como quem escuta uma planilha. Claro, o ambiente em casa não ajuda. A casa é grande, cheia de riscos, escadas, tomadas antigas. Patrícia completou. Eu já disse. A melhor solução é levar ela para um lugar preparado. E não. Eu quero minha casa, consegui dizer. Mais firme do que esperava. Patrícia enrijeceu a boca. Mãe, por favor. O médico olhou de uma para outra. O mais importante agora é baixar a pressão. Depois conversamos com calma. Ele me encarou novamente. A senhora quer que eu converse com alguém da sua confiança? Balancei a cabeça devagar. Quero que me escutem. Ele assentiu, como quem entendia mais do que dizia. Fiquei horas ali, vendo o soro pingar como relógio líquido. Pensei na minha máquina de costura, no quartinho com a fechadura trocada, na foto do meu casamento que desapareceu, na vizinha atravessando a rua para não me cumprimentar. Pensei em mim, menina, agarrada ao colo da minha mãe. E pensei em Patrícia usando as mesmas palavras que me matavam aos poucos. Confusa, incapaz, perigosa. Quando a noite caiu do lado de fora, a sala ficou mais fria. Uma enfermeira trouxe uma sopinha. Dei 2 colheradas e o estômago fechou. Estou sem fome, pedi desculpas. Ela sorriu, compreensiva. Amanhã melhora. Eu queria acreditar. Patrícia se aproximou da cama. Mãe, descansa. Eu vou resolver tudo. Confia. Tirei a máscara um segundo. A voz saiu cavada. Resolver o quê? Tudo. Tudo. Quem decide sou. Ela apertou os lábios cansada. Você não entende. Eu entendo, Patrícia. Voltei a colocar a máscara. Entendo perfeitamente. Ela se afastou. O monitor fez um bip longo e depois voltou ao ritmo. Eu fechei os olhos. Dentro de mim, alguma coisa cedeu não à vontade de viver, mas à ilusão de que o amor por si só protegeria do golpe. A traição era um corpo inteiro de dor, de ponta a ponta, na pele e no sangue. Fiquei ouvindo o hospital respirar. Cada passo no corredor parecia dizer meu nome. Cada bip repetia a mesma frase. Não confunda o seu silêncio com concordância. Uma lágrima escorreu por fora da máscara. Não era só pela queda no chão da cozinha. Era pela queda da imagem que eu tinha da minha própria filha. Naquela noite, deitada numa cama que não era minha, eu entendi o tamanho do abismo entre nós. E a dor maior não veio da pressão alta. Veio do que ouvi da boca dela, diante de um médico. Minha mãe não tem mais condições mentais. Foi ali, exatamente ali, que a sensação de traição se tornou absoluta. Saí do hospital com um corpo mais leve, mas o coração mais pesado que nunca. A enfermeira me desejou melhoras, o médico me entregou as orientações em papel e Patrícia me acompanhou até o carro com um silêncio desconfortável, como quem escolhe as palavras que vai usar para manipular mais uma vez. No caminho, ela tentou sorrir. A casa estava tão silenciosa sem você, mãe. Eu não respondi. Segurei firme a bolsa no colo, como se aquilo fosse a única coisa que ainda me pertencia de verdade. Chegando em casa, ela abriu o portão, entrou na frente e já começou a falar sozinha. Amanhã o engenheiro volta. A obra no quintal não pode atrasar. E precisamos decidir logo se vamos derrubar aquela parede da sala. Fui direto para o meu quarto. Fechei a porta devagar. Tirei o lenço da cabeça, olhei ao redor e me vi cercada por lembranças. A colcha que bordei no meu aniversário de 50 anos, o espelho com moldura de madeira que comprei com o primeiro pagamento como costureira, caminhei até ele. Me olhei por longos minutos. A imagem que me encarava no espelho não era a de uma mulher fraca. Apesar das olheiras, da pele pálida, dos olhos fundos de quem chorou demais, eu ainda estava ali. Inteira. Ferida. Sim. Mas inteira. Foi nesse momento que senti algo nascer dentro de mim. Não era raiva. Não era rancor. Era clareza.
Pela primeira vez em muito tempo, eu enxergava com nitidez o que precisava ser feito. Eu não podia mais esperar que Patrícia tivesse consciência, compaixão ou vergonha. Isso não viria, e eu não seria mais vítima. No dia seguinte, fui à farmácia, comprei meus remédios e, com a mão ainda trêmula, liguei para o Dr. Álvaro, um advogado antigo, conhecido de confiança da família. Ele era sobrinho da minha melhor amiga falecida, e eu sabia que podia contar com ele. Dona Helena, que alegria ouvir sua voz depois de tanto tempo. Está tudo bem? Álvaro, preciso da sua ajuda. Mas é algo sério. Diga. Quero proteger o que é meu, e preciso saber como. Estou indo até a senhora agora mesmo. Menos de 2 horas depois, ele chegou. Me abraçou com delicadeza, sentou à mesa e me ouviu em silêncio. Contei tudo, desde as visitas dos compradores até a cena no hospital. Não omiti nada. Eles estão tentando me interditar, Álvaro. E a senhora tem plena capacidade de entender o que está acontecendo. Está mais lúcida que muitos por aí. Quero me proteger. Legalmente. Vamos começar agora mesmo. Ele tirou uma pasta da mochila e começou a anotar. Vamos fazer uma nova procuração, uma que garanta que só a senhora pode decidir sobre a casa. Também vamos providenciar uma cópia dos documentos originais. Escritura, certidões, CPF, identidade, tudo em cópia autenticada. Além disso, recomendo que faça um novo testamento simples, direto, mas registrado em cartório. E, se possível, uma cláusula que impeça venda ou transferência do imóvel sem sua autorização. Fui pegando os documentos um por um, com mãos firmes. Cada papel que colocava sobre a mesa parecia devolver um pedaço da minha dignidade. Quando ele terminou de escrever, me olhou com ternura. A senhora quer mesmo seguir com tudo isso? Assenti com firmeza. Quero. Pela primeira vez em anos, quero cuidar de mim, Álvaro. E da minha história. Ele sorriu. Então vamos garantir que ela seja respeitada. Assim que ele foi embora, deixei os papéis guardados no fundo do meu armário, dentro de uma caixa de costura. Em cima deles, coloquei o meu caderno de receitas e a fita métrica que Patrícia tentou esconder. No final da tarde, entrei na sala. A mesa ainda estava cheia de papéis, contratos e anotações dos compradores. Entre eles, reconheci uma cópia do contrato de venda. Era uma versão informal, mas clara. Patrícia estava tentando adiantar tudo, mesmo sabendo que ainda não podia legalmente. Peguei o papel com mãos firmes. Li cada linha. Ali, em letras pequenas, estava meu nome, meu endereço, minha casa, tudo como se já não me pertencesse mais. O coração apertou, mas não tremeu. Voltei para o quintal. Peguei uma cadeira, sentei sob a sombra da árvore que plantei com meu marido e, com toda a calma do mundo, rasguei o contrato em 4 partes. Depois em 8, depois em 16. Cada pedaço caía no meu colo como um símbolo. Aquilo não era só papel. Era o fim do silêncio. O fim do medo. Juntei os pedaços num envelope, escrevi na frente. Eu decido, não você. E guardei dentro do meu diário. Naquela noite, Patrícia chegou tarde. Disse algo sobre reunião, investidores, cronograma. Eu apenas olhei para ela e disse: precisamos conversar, mas amanhã, porque hoje eu dormirei em paz. Ela franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Que a partir de agora, Patrícia, a sua mãe voltou a existir. Entrei no quarto e tranquei a porta. Me olhei mais uma vez no espelho. A mulher de 68 anos que encarava o reflexo tinha marcas no rosto, cicatrizes na alma, mas também tinha algo que Patrícia não podia roubar. Coragem. Deitei na cama com um leve sorriso. A dor não tinha passado, mas havia uma certeza no peito que me aquecia. Ela ainda vai aprender. E vai ser da forma mais dura. Naquela manhã, o céu estava limpo, como se o mundo estivesse esperando algo acontecer. Eu vesti minha melhor blusa azul, passei um batom discreto e penteei os cabelos com capricho. Olhei para mim no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, vi firmeza. Não era vaidade, era dignidade. Às 10 em ponto, ouvi o portão se abrindo. Vozes, risos contidos, passos leves sobre o piso da sala. Patrícia trazia 2 casais. Sejam bem-vindos. Como mencionei, a casa está pronta para mudança imediata. A documentação, tudo encaminhado. Do meu quarto, respirei fundo. Peguei a pasta de couro marrom que guardei no fundo do armário. Dentro estavam cópias dos documentos da casa, do Novo Testamento, da procuração exclusiva e, meu celular,
com gravações das conversas de Patrícia no hospital e na sala, feitas discretamente. Saí com passos calmos. Quando entrei na sala, o mundo parou por um segundo. Todos me olharam como se eu fosse um fantasma. Bom dia, disse com voz firme. Patrícia piscou, tentando disfarçar a surpresa. Mãe, eu ia te chamar, claro. Não precisa, eu já estou aqui. Os visitantes sorriram sem graça. Um deles disse, a senhora é a dona da casa, que bom conhecê-la. Su, e continuo sendo. Olhei diretamente para minha filha. O rosto dela começou a endurecer. O genro Marcos se mexia no sofá como quem procura uma saída. Senhoras e senhores, peço desculpas, mas esta casa não está à venda. E nunca esteve. Patrícia avançou. Mãe, o que você está fazendo? O que você devia ter feito há muito tempo, defendendo o que é meu. Tirei os documentos da pasta e os coloquei sobre a mesa com movimentos lentos, porém certeiros, um por um. Aqui está a escritura da casa, meu novo testamento registrado em cartório, a procuração legal dizendo que só eu posso decidir sobre esse imóvel. E mais, peguei o celular, apertei o play. A sala se encheu com a voz de Patrícia no hospital. Minha mãe não tem mais condições mentais de decidir nada. Depois, outra gravação. Quando ela sair, eu já vou ter vendido. Nem precisa saber. O silêncio foi cortado por um leve sussurro de um dos compradores. Isso é verdade? Patrícia ficou lívida. Você me gravou? Grave. Isso é ilegal. Não, foi no meu quarto, na minha sala, na minha casa. Ela virou para os compradores, tentando manter o controle. Gente, por favor, não deem atenção. Minha mãe tem tido crises de confusão. Foi quando bati a mão sobre a mesa. Não com violência, mas com autoridade. Chega, Patrícia, chega de mentiras. Você queria me expulsar da minha própria casa. Ela fechou a cara. Os olhos endureceram. Você nunca foi minha mãe de verdade. Só um peso. Sempre me cobrando, me controlando. Achou que eu ia ficar cuidando de você pro resto da vida? Foi como uma faca no peito. Mas eu não vacilei. Eu não queria que cuidasse de mim. Só queria respeito. Mas você não sabe o que é isso. Esqueceu quem te alimentou com o que não tinha. Quem passou noites virando tecido para pagar sua escola. Marcos levantou-se. Helena, não vamos transformar isso numa cena. Já é uma cena. Vocês fizeram dela um teatro de ganância. Mas acabou. Apontei para os documentos. Eu registrei tudo. Se tentarem qualquer movimento contra mim, aciono meus advogados. E agora todos aqui sabem. Não tem mais como esconder. Os compradores começaram a se levantar, visivelmente desconfortáveis. Um deles disse, acho que isso deve ser resolvido em família. Será. Mas não antes de eu deixar claro que não sou fraca. Só fui silenciosa. Patrícia tentou argumentar. Você está estragando tudo. Eu estava fazendo isso por você. Mentira. Você fazia por si mesma. Pelo dinheiro, pelo conforto, pelo status. Eu vi o contrato. Vi os lucros calculados em cima do meu suor. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem reação, sem mentira pronta. Marcos pegou a pasta com pressa. Vamos. Os compradores saíram primeiro. Patrícia ficou parada, olhando para o chão. Você queria que eu morresse ali no hospital, não é? Que não voltasse nunca mais. Ela não respondeu. Eu voltei. E agora você vai ver quem eu sou de verdade. Patrícia se retirou da sala em silêncio. O som das portas batendo ecoou pela casa como um fim de capítulo. Sentei-me no sofá, olhei ao redor. O mesmo lugar onde, dias antes, eu era tratada como invisível. Agora era meu espaço outra vez. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti viva. Os dias seguintes ao confronto foram silenciosos, como a calmaria depois de uma tempestade devastadora. A casa, enfim, respirava. O ar estava mais leve, como se cada parede tivesse se livrado do peso da traição. Patrícia mal saía do quarto. Não havia mais visitas de compradores, nem telefonemas escondidos. Só o som dos meus passos firmes e do relógio antigo da sala, marcando o tempo, agora meu tempo. Na manhã de sexta-feira, eu preparei um café forte. Coloquei meu vestido de linho azul marinho, o mesmo que usei no batizado da Patrícia, e me sentei na cabeceira da mesa. Esperei. Ela desceu as escadas com o rosto abatido, olheiras fundas e um silêncio desconfiado. A gente precisa conversar, ela disse, sentando-se sem ser convidada. Concordo, respondi, erguendo a xícara com calma. Ela olhou ao redor, os olhos percorrendo os cantos da casa como se já soubesse que estava perdendo algo. E estava, não só a casa, mas o controle, o poder,
A falsa narrativa que criou por tanto tempo. Você fez eu passar vergonha na frente dos compradores, começou. Não fui eu quem mentiu, retruquei. Foi você quem tentou vender algo que não lhe pertencia. Essa casa sempre foi entendida como herança. Herança se recebe com gratidão, não se rouba com falsidade. Ela bufou, impaciente. E o que você quer agora? Me punir? Me deixar sem nada? Eu respirei fundo. Peguei um envelope branco, lacrado com o selo do cartório, e o empurrei em sua direção. Isso aqui é o que eu quero. Ela hesitou, mas abriu. Leu e o rosto foi se transformando. O quê? Fundação Dona Alzira? É o nome da minha mãe. Registrei a casa em nome de uma fundação sem fins lucrativos, voltada para acolhimento de mulheres idosas abandonadas pela família. O silêncio dela gritou. A cor sumiu do rosto. A boca abriu um pouco, mas nenhuma palavra saiu. Não é mais minha, nem sua. É de uma causa maior. Eu vou continuar morando aqui enquanto estiver viva, mas depois será lar para quem, como eu, foi tratada como peso. Ela jogou os papéis na mesa. Você está louca. Isso é insanidade. Não, isso é justiça. Patrícia se levantou, andando de um lado para o outro da sala. Você fez isso só para me castigar. Eu fiz isso para que ninguém mais sofra o que eu sofri. Você me negou dignidade. Agora essa casa vai devolver dignidade a outras mulheres. Ela socou a mesa. Eu sou sua filha. Tenho direitos. Tinha deveres antes, mas esqueceu deles. Agora não tem mais nada. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas não eram de arrependimento. Eram de raiva. Frustração. Derrota. Você me enganou esse tempo todo. Não, eu apenas deixei de ser enganada. Ela olhou para o alto, girou sobre os calcanhares. E agora? Vai me pôr para fora? Sam? A resposta saiu serena. Inabalável. Era o momento mais difícil da minha vida e o mais necessário. Você tem até o fim da tarde para arrumar suas coisas. Marcos também. Essa casa agora é lar. E quem destrói laços não vive mais aqui. Ela chorou. Chorou alto, como criança contrariada. Você vai morrer sozinha, sabia? Vai se arrepender de tudo isso. Eu já morri por dentro quando ouvi você dizer que eu era só um peso. O que faço agora é nascer de novo. Ela subiu as escadas correndo. Portas batiam. Gavetas eram puxadas. Marcos chegou em seguida, confuso. O que aconteceu agora? Ela perdeu tudo, murmurei, indo até a janela. Do lado de fora, o sol batia suave na varanda. As plantas que eu mesma plantei e que ela queria arrancar para modernizar o jardim estavam mais verdes do que nunca. No fim da tarde, ela desceu com 2 malas. Não me olhou nos olhos. Marcos, mais contido, apenas balançou a cabeça com amargura. Adeus, disse ela, com veneno na voz. Adeus, Patrícia. Ela atravessou a porta carregando o que restava. Roupas, objetos, frustrações. O que perdeu, porém, era maior. O respeito, o lar, a história. Fechei a porta. Tranquei. Encostei a testa na madeira e respirei. Estava sozinha. Mas pela primeira vez em muito tempo me senti acompanhada de mim mesma. E pela primeira vez em muitos anos eu não senti medo. Senti paz. A virada do jogo não foi gritada. Foi feita de papéis, de escolhas, de coragem. Foi feita com firmeza silenciosa. Foi feita por mim e por Helena. O sol da tarde caía com suavidade sobre o jardim. As flores, que meses atrás murchavam no abandono, agora estavam cheias de coribiscos, jasmins, margaridas. O perfume doce da natureza se misturava com o aroma de erva cidreira do chá que eu segurava com carinho entre as mãos. Sentei no banco de madeira que ficava sob a sombra da mangueira, o mesmo onde costumava costurar nos fins de tarde, quando Patrícia ainda era pequena e brincava de boneca aos meus pés. Agora ela não estava mais ali, e pela primeira vez em muito tempo isso não doía. Era um alívio. Ao meu redor, algumas vizinhas ajeitavam mudas de plantas, ajudavam a organizar o canteiro. Desde que a verdade veio à tona, muitos se reaproximaram. Vieram com desculpas, com flores, com abraços silenciosos. Mas eu aceitei. Não por fraqueza, e sim porque compreendi que, no fim, quem sobrevive à dor tem a chance de ensinar. Dona Helena, a senhora quer que eu regue aqui também? Perguntou Luísa, uma jovem da rua de cima, que agora vinha todos os sábados ajudar com o jardim. Quero sim, querida, mas molha só as raízes, para não queimar as folhas. Ela sorriu e acenou. A vida havia voltado. Não como antes, mas como precisava ser.
com verdade, com paz, com escolhas conscientes. Enquanto tomava mais um gole de chá, olhei para o céu e senti uma gratidão estranha, quase inexplicável. Nem todo sofrimento é castigo. Às vezes, ele é o preço da libertação. Pousei a xícara sobre o prato e respirei fundo. Fui acusada de ser fraca, de estar confusa, de ser um estorvo. Me fizeram sentir vergonha da minha própria idade, da minha casa, da minha história. Tentaram me calar com manipulação, com falsidade, com gritos, mas hoje eu posso dizer, com o coração limpo, nunca confunda silêncio com fraqueza. Meu silêncio foi respeito, foi esperança, foi amor. Mas quando precisei falar, falei. E quando precisei agir, agi. Aprendi da forma mais dura que amor de mãe não significa aceitar humilhação. Amor também é limite. Amor é ensinar. Amor é proteger inclusive de quem se dizia minha filha. A casa que era símbolo de sofrimento virou abrigo de dignidade. Hoje, o que construí com suor abriga outras histórias de mulheres que, como eu, foram chamadas de velhas, loucas, inúteis. Aqui dentro, elas têm voz, têm nome, têm valor. A idade? A idade pode ser minha marca, sim. Meus cabelos já não são negros. Minhas mãos tremem às vezes. Meus joelhos doem. Mas a idade também é minha fortaleza. Cada ruga guarda uma vitória. Cada cicatriz, uma lição. Hoje, sou mais forte do que jamais fui. E se você, que está ouvindo minha história, chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: mas e depois? A filha mudou? Voltou arrependida? A verdade é que não. Patrícia sumiu por completo. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhuma explicação. E está tudo bem. Algumas pessoas saem da nossa vida para que a nossa alma tenha espaço para respirar. Não guardo mais mágoa. Não desejo mal. Mas também não permito que volte. A vida me mostrou que nem tudo o que a gente gera é semente boa. Às vezes, é preciso deixar de regar uma planta doente para salvar todo o jardim. E hoje, meu jardim floresce. Com gente nova, com histórias novas, com risos sinceros. A vida recomeça quando a gente para de aceitar o que nos destrói em nome de um amor que não respeita. Antes de encerrar essa história, quero deixar uma mensagem para quem talvez esteja passando por algo parecido. Você tem valor. Você tem direito à sua voz. Você não precisa aceitar desrespeito só porque ama. E se algum dia tentarem te apagar, te diminuir, te empurrar para um canto como se você fosse um fardo, lembre-se. Você é raiz. Você é tronco forte. Você é história viva.